Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Marco Túlio e hoje nós daremos início ao estudo dos circuitos conversores e reguladores de tensão. A ideia dessa videoaula é fazer uma pequena introdução ao circuito conversor de tensão, que fornecerá a base para o estudo dos reguladores de tensão baseados no diodo Zener. Para darmos início ao estudo do nosso conversor DC-DC, eu peguei uma questão clássica que é baseada num circuito sério, um circuito divisor de tensão, onde conecta-se uma carga entre dois pontos desse circuito. Nesse caso, a carga, que é esta lâmpada de 5 volts 1 watt, será conectada em paralelo com o resistor R2 através dessa chave. Então, o circuito solicita que se calcule a tensão entre os pontos A e B com a chave aberta e com a chave fechada. A observação que se faz aqui é que a resistência da lâmpada é ideal e não é afetada com a temperatura. Antes de darmos início ao nosso estudo propriamente dito do circuito ou a resolução da questão, nós faremos o estudo aqui do circuito divisor de tensão, que nada mais é do que um circuito série de resistores ligados aqui a uma fonte de tensão. Se eu quero calcular, por exemplo, a tensão em qualquer elemento aqui desse circuito ou em qualquer resistor desse circuito, basta que eu aplique uma dessas fórmulas. Por exemplo, se a gente quer calcular a tensão no resistor 1, basta multiplicar a tensão total da fonte pelo valor do resistor 1 e dividir pela resistência equivalente, que é a soma de todos os resistores. Igualmente, se eu quero calcular a tensão no resistor 2, basta multiplicar a tensão total da fonte pelo resistor 2 e dividir pela soma de todos os resistores, ou R equivalente, tá? E assim vale para qualquer outro resistor que estiver em série. Muito bem. Nós daremos início então ao estudo com a chave aberta, né? Então a ideia é descobrir aqui qual é a tensão que vai aparecer nesse resistor R2 com a chave aberta. Se você já tem um pouquinho de noção de circuitos ou da análise de circuitos, você já sabe que se eu tenho dois resistores iguais ligados em série, a queda de tensão em cada resistor será a mesma, devido ao valor igual dos resistores. Então, já de cara, a gente sabe que aqui tem 5 volts e em cima desse resistor R1 eu tenho 5 volts, simplesmente pelo fato de eles terem o mesmo valor. Mas isso para nós aqui não serve de nada, o que interessa para nós é a matemática, porque de repente esses resistores não são iguais. O que a gente vai aplicar? O circuito divisor de tensão. Aplicando o circuito divisor de tensão, a tensão então aqui no resistor 2, que é a tensão solicitada, é o produto da tensão total da fonte pelo valor do R2, como a gente viu, dividido pela soma dos resistores em série, né? Por que está em série? A chave está aberta, toda a corrente que passa pela R1 passa pelo R2. Então esse é um circuito série. Fazendo a continha, 10 vezes 100 sobre 100 mais 100, eu vou ter uma tensão de 5 volts, como já era de se supor, em função dos dois resistores serem iguais, ok? Essa então é a primeira parte, calculando aí a tensão no resistor R2 com a chave aberta. Fazendo uma simulação só para comprovar o resultado aqui no Every Circuit, se nós aplicarmos então esses 10 volts no divisor de tensão com dois resistores de 100 ohms, nós vemos aqui uma tensão resultante de 5 volts em cima do resistor de 100 ohms. Partindo então para a análise do circuito com a chave fechada, a grande questão é: eu tenho uma lâmpada aqui de 5 volts 1 watt. Se eu fechar a chave, será que aqueles 5 volts que eu tinha em cima do resistor R2 se mantém aqui em cima da lâmpada quando circular a corrente na lâmpada? Essa é a grande questão. Para avaliar então se a tensão em cima do resistor R2 irá se manter com a chave fechada ou com a carga conectada, nós temos que conhecer as características da nossa carga. O fabricante fornece aqui os valores nominais da tensão e da potência, ou seja, essa é uma lâmpada que dissipa 1 watt se receber 5 volts. Portanto, ela tem uma determinada resistência que pode ser calculada e também uma determinada corrente nominal, né, que são os valores que o fabricante estabelece. Muito bem, a corrente nominal é dada pela relação I é igual a potência divididos pela tensão. Então, se eu dividir a potência de 1 watt da lâmpada pela tensão de 5 watts da lâmpada,
significa que essa lâmpada, quando receber 5 volts, vai consumir 200 mA ou 0,2 amperes. Com isso, a gente consegue também calcular a resistência dessa lâmpada. Essa é uma lâmpada resistiva, cuja resistência é dada pela tensão nominal ao quadrado divididos pela potência nominal. A tensão dessa lâmpada é 5 volts e a potência é 1 watt. 5 ao quadrado divididos por 1, então me dá uma resistência nominal de 25 ohms. Muito bem, conhecendo a resistência da lâmpada, que é a resistência R3, substituindo essa resistência no circuito, considerando então que a chave está fechada, nós formamos aqui um circuito paralelo de 2 resistores entre os pontos A e B. Então nós temos o resistor de 100 ohms em paralelo com o resistor de 25 ohms. Eu vou reduzir esse circuito a um único circuito série, fazendo então o paralelo de R2 com R3. Fazendo o paralelo de R2 com R3, nós iremos encontrar uma resistência equivalente de 20 ohms, né? 100 em paralelo com 25 é simplesmente o produto de 100 com 25 divididos pela soma de 100 com 25. Né? Esse é o conceito do paralelo. Portanto, entre A e B nós temos um único resistor aqui de 20 ohms. Então, reescrevendo o circuito, nós vemos que a fonte V1 ela manda 10 volts e esses 10 volts vão encontrar um resistor de 100 ohms em série com um resistor de 20 ohms. E o que a gente quer saber, na verdade, é a tensão aqui em cima entre os pontos A e B, que é a mesma tensão na nossa lâmpada, ok? Porque a nossa lâmpada, se a gente observar, ela também está conectada aqui entre o A e o B, fazendo um paralelo aqui com o resistor R2. Então, para que a gente encontre a tensão entre A e B, que é a tensão na lâmpada, a gente vai aplicar o divisor de tensão que a gente já viu. Qual é a tensão aqui no resistor equivalente? É o produto do que vem da fonte vezes o R equivalente dividido pela soma dos dois resistores. Aplicando essa tensão, essa fórmula, a gente vai chegar à conclusão de que a tensão que vai ter lá na lâmpada é de 1,67 volts. Então esse é o resumo aqui do nosso circuito. Com a chave fechada, veja só, a lâmpada vai demandar uma corrente. Essa corrente então vai fazer com que aumente a corrente aqui no resistor R1, aumentando a queda de tensão em cima desse resistor, fazendo com que sobre menos tensão aqui entre A e B. E no nosso caso, a tensão que sobrou foi de 1,67 volts. Houve uma queda de tensão. Portanto, a nossa lâmpada não irá receber os 5 volts como a gente poderia ter imaginado lá no início. Voltando para a nossa simulação aqui no Every Circuit, nós vimos que com a chave aberta, a queda de tensão em cada resistor aqui era de 5 volts. Veja só que nós temos uma corrente séria aqui, total de 50 mA. Nós não chegamos a calcular, mas essa é a corrente visualizando aqui no simulador. Quando a gente fechar essa chave, né, a ideia era testar se essa tensão de 5 volts iria se manter lá na lâmpada. Vendo aqui através do simulador, nós iremos constatar que a queda de tensão é de 1,67 volts, conforme a gente já havia calculado. Então, olha só, antes a corrente era de 50 mA sem a lâmpada. Com a lâmpada, a corrente, como a gente viu, ela aumenta aqui nesse resistor, fazendo com que haja uma queda de tensão maior em cima desse primeiro resistor de 100 ohms. Antes a gente tinha aqui uma queda de 5 volts, agora foi para 8 volts. Isso quer dizer que sobrou uma tensão menor aqui em cima do segundo resistor, e é essa tensão menor que está indo para a lâmpada, ok? Qual é a potência então dissipada nessa lâmpada, considerando que essa resistência não sofre interferência térmica, né? Se eu calcular a potência na lâmpada, quando ela recebe 1,67 volts, potência é tensão ao quadrado divididos pela resistência, a tensão que está chegando na lâmpada não é 5 volts, e sim 1,67 volts, divididos pela resistência nominal da lâmpada, que a gente já calculou, 25 ohms, isso vai me dar uma potência dissipada de 111 miliwatts, ou 0,1 watts aproximadamente, bem diferente do
1 watt aqui que essa lâmpada dissipa se ela receber 5 volts, ok? Dando continuidade. Então, qual seria a ideia para resolver esse problema, né? Eu quero que chegue 5 volts na minha lâmpada. A ideia mais simples é conectar a lâmpada em série com o nosso divisor de tensão, certo? Se a lâmpada precisa 5 volts, eu vou colocar alguém aqui no meio do caminho para que ele absorva os outros 5 volts que a lâmpada não deseja. Então essa é a ideia, formar um circuito série com a lâmpada. Nesse caso, então a gente introduziu aqui um resistor R1, levando em conta que a nossa lâmpada precisa somente de 5 volts. A fonte fornece os 10 volts, ok? E desses 10 volts, parte então que a lâmpada não quer, tem que ficar em cima do resistor R1, como a gente viu. Então esse valor que vai ficar no resistor R1 é de 5 volts, né? Sai 10 da fonte, 5 fica na lâmpada, o que sobrou vai ter que ficar no resistor R1. Então aí fica fácil calcular o valor do resistor R1. Simplesmente a gente vai aplicar a lei de Ohm. E R é igual a tensão, ou resistência é igual a tensão divididos por corrente. Qual é a tensão que vai sobrar para o R1? 5 volts. Qual é a corrente que vai ter que circular no R1? 0,2 amperes. Está aqui 0,2 amperes. De onde a gente tirou esse 0,2 amperes? Se a gente observar lá para cima, nós já calculamos a corrente nominal dessa lâmpada aqui na análise do circuito, né? Se eu tenho uma lâmpada que dissipa 1 watt com 5 volts, isso me dá uma corrente de 0,2 amperes. Então essa é a corrente nominal que eu quero que circule na lâmpada. Portanto, o meu resistor R1 vai ser a tensão que vai estar em cima dele dividido pela corrente que passa por ele, né? Então está aqui, o resistor R1 vai ser um resistor de 25 ohms. Tranquilo? Bom, se a gente montar esse circuito em série, nós iremos ver que o resistor R1, na verdade, ele tem o mesmo valor da resistência nominal da lâmpada, aqui, ó, 25 ohms, né? Para que haja exatamente a mesma queda de tensão em cima dos dois elementos. Então, conhecendo a resistência da lâmpada, bastaria colocar uma resistência igual aqui em série para que o nosso circuito operasse corretamente. Voltando para o simulador e ligando uma resistência série de 25 ohms com a lâmpada, lembrando que a lâmpada também tem uma resistência de 25 ohms, o que a gente espera é que a tensão se divida igualmente entre a resistência e a lâmpada. Confirmando então aqui na simulação, nós vemos que na resistência de 25 ohms eu tenho 5 volts e o que sobrou está aqui na lâmpada, também 5 volts. Com a corrente total do circuito, que é a corrente da lâmpada desejada de 200 mA ou 0,2 amperes, conforme a gente já havia verificado na análise. Para finalizar a análise de circuito, vamos calcular então a eficiência de conversão aqui de 10 volts para 5 volts lá na lâmpada. Então nós vamos lembrar que no meio do caminho a gente teve que colocar um elemento resistivo para que esse resistor absorvesse o excedente de tensão que a lâmpada não queria. Esse resistor a gente viu que ele vai ficar com 5 volts. Portanto, para calcular a potência dissipada nesse resistor, basta aplicar a fórmula V ao quadrado sobre R, a tensão nele é 5, o valor do resistor é 25, portanto, esse resistor está dissipando 1 watt de potência. Se eu fosse montar esse circuito na prática, eu tenho que comprar um resistor comercial de 25 ohms, porém a potência ela tem que ser no mínimo 3 vezes maior que a potência calculada. Então eu teria que calcular um resistor aqui com uma potência maior igual aí a 3 watts pelo menos, senão esse resistor ele vira um chuveirinho sem água e ele vai queimar, ok? Então qual foi a potência total consumida pelo circuito? Foi a potência do resistor R1 mais a potência da lâmpada. Os dois consomem 1 watt cada um. Portanto, a potência total consumida foi de 2 watts, ou seja, a potência total que a nossa fonte tem que fornecer aqui
é de 2 watts. Se a potência total consumida foi de 2 watts, a gente consegue então calcular a nossa eficiência. A nossa carga é a lâmpada. Essa lâmpada precisa então de 1 watt. A potência total que o circuito teve que fornecer, a fonte teve que fornecer, foi de 2 watts. Fazendo essa continha, 1 watt dividido por 2 watts multiplicando por 100, a gente vai ter eficiência percentual que é de 50%. Então a nossa conversão não é eficiente, eu só tenho um rendimento de 50%. Os outros 50% eu estou jogando fora em cima do resistor R1, em forma aqui de calor, ok? Isso tudo para que a gente consiga então fazer com que chegue somente 5 volts na lâmpada. Então o resto da energia a gente joga fora em cima do resistor R1. Muito bem, nessa videoaula nós vimos uma forma então de reduzir a tensão da fonte para uma tensão de trabalho, que é a tensão da nossa carga. Isso foi feito através do circuito divisor de tensão, colocando um resistor em série com a nossa carga. Isso é muito bom, isso funciona bem desde que a nossa tensão de entrada seja extremamente constante. Se a tensão da entrada variar, por exemplo, se eu aumentar a minha tensão de 10 para 20 volts, o que vai acontecer é que a tensão lá na saída ela vai dobrar também, de 5 para 10 volts. Ou seja, variando a tensão de entrada, varia a tensão na minha carga e isso pode ser que não seja permitido, essa carga vai queimar. Então, na próxima aula, nós iniciaremos a parte da regulação de tensão. Muito obrigado e até a próxima.